Bom dia, bem-vindos, amados, a mais um Apegando-se às Escrituras. Esse livro de Hebreus realmente está fascinante para mim. Eu confesso que já fiz o Hebreus 8, então se eu me enrolar alguma hora aí para Hebreus 8, me corrijam, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo, mas é muita revelação de Deus, né? Se a gente realmente presta atenção, a gente vai entender que o plano de Deus é grandioso e eu vejo muita semelhança da situação daqueles hebreus que eram alvo dessa carta para a nossa vida hoje. Então, vamos orar, né? Para o Senhor estar operando entre nós. Pai, obrigada, Senhor, obrigada, porque Tu tens um plano perfeito, Tu executas o Teu plano perfeito, apesar de nós, e de uma forma que eu até hoje não compreendo, Tu revelas o Teu plano perfeito para nós. E de uma forma que eu até compreendo, Deus, a gente ignora, passa tão longe do teu plano perfeito, mas alguns que te escutam são capazes de se alinhar contigo e fazer o teu plano ser executado pelo teu poder, da forma que tu queres, que é nos usando, Pai, sendo parceiros teus aqui. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que tu fales ao nosso coração a respeito de como o teu plano é tão melhor e de como nós podemos, sim, nos agregar a ele para nosso prazer e para a tua honra e para a tua glória. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco, Espírito Santo, nessa manhã. Amém. Amém, amados. Vamos lá, que a gente tem muita coisa para falar nesse Hebreus 7. Antes, vamos lembrar um pouco, né, o que falamos em Hebreus 5. E olha, Hebreus 6, mas lembra, a sequência aqui é muito grande dessa carta, porque há muitos pensamentos envolvidos, então, os capítulos, eles vão pontuando coisas, né, que parecem estanques autossuficientes, mas há uma construção para um alvo da mensagem que o autor de Hebreus está querendo passar. Então, não deixe de ler, né, todos os capítulos, aí estudar o significado de cada coisa, né? E aí nós vimos em Hebreus 6, logo Hebreus 6:1 diz, portanto, essa palavra já remete para o que estava sendo dito, né, no capítulo 5, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Às vezes, alguém pode pensar que maturidade cristã tem a ver com profetizar, com realizar milagres, mas realmente não é nada disso, minha gente. Tem que ser a relação com Deus. Lembra do alerta. Mateus 7, 21 a 23 diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas... Presta atenção, quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você vê que para ser aceito é praticar o bem, né, na obediência, e para não ser aceito é praticar o mal. E não tem meio do caminho, né? Não praticar nada é praticar o mal, né? Fazer omissão. Enfim, isso é um alerta muito importante a respeito da maturidade na fé. Tem nada a ver com show, tem a ver com a sua caminhada com o Senhor. Aí, Hebreus 6, 5 e 6, diz também, experimentar a palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Gente, falamos sobre isso na semana passada, vimos que esse trecho ele é muito ligado com aquela história da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que intriga muita gente. E está em Marcos 3, 28 a 30 diz, eu lhes asseguro que todos os pecados
e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo, porque às vezes a gente ouve as coisas de Deus, a gente vê as coisas de Deus e a gente fica duvidando. A gente fica questionando, a gente diz, eu não entendo, eu não acredito, a gente quer prova, a gente quer mais sinal, a gente quer ver um texto falando claramente, Deus vai fazer isso e aquilo outro, minha gente, é preciso que a gente entenda que Deus é soberano. Às vezes a gente chega a dizer assim, eu não concordo, eu acho injusto, isso é prova de uma inocência atroz, mas não vamos por aí. Finalmente, o último trecho que eu quero relembrar de Hebreus 6, está nos versículos 19 e 20, os versículos finais aí, que diz, temos essa esperança, ele está se referindo à salvação, como âncora da alma, lembra a âncora que firma? Firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já falamos sobre isso antes, eu acho que agora eu estou melhor com Melquisedeque, mas isso já foi falado, a gente falou no capítulo 7, a gente vai falar mais sobre isso. Hoje a gente vai falar muito isso, mas o foco no capítulo 6, né, ele meio que parou ali para falar um pouco a respeito de perseverança versus apostasia, versus perseverar, prosseguir na fé, buscar até o fim para receber a coroa da glória, né? Mas isso contra a outra posição, né, de apostatar da fé, desistir, achar que não dá certo, que não é suficiente, tá? E aí, começando em Hebreus 7, versículos 1 a 3, diz assim, esse Melquisedeque, além de Salém, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis e os abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote pela fé, para sempre. O que a gente sabe sobre Melquisedeque, minha gente? Melquisedeque, ele aparece lá no livro de Gênesis, Gênesis 14, de 18 a 20, mais ou menos, é bem rápida a passagem ali, como está dizendo o texto mesmo de Hebreus 7:3, né? É sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele entrou ali sem informação nenhuma. Mas antes aqui, aparece alguma coisa lá em Gênesis 14, que diz assim, nesses versículos 18 a 20. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque, essa palavra, né, o nome dessa pessoa, significa rei da justiça. Do hebraico, alguma coisa, Malquitatsek. O nome da sua cidade, a cidade de Salém, da qual ele era rei, significa paz. Então, o que acontece aqui? Melquisedeque era rei de justiça, que era o nome dele, e ele era rei de paz, que era a cidade, né, da qual ele era rei, ele tinha esse reinado. E Melquisedeque, além de ser rei da justiça e rei de paz, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, diz o texto lá em Hebreus 7:1. Então, ele era rei
de justiça e paz, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí ele aparece nesse trecho aí, minha gente, como uma prefiguração de Jesus. É importante a gente destacar aqui algumas coisas que, assim, me passavam totalmente batidas antes. Então, estudando, né, os comentaristas a respeito desse texto, a gente percebe, né, está evidente na palavra, que nenhum rei de Israel ele tinha permissão também de exercer o sacerdócio. Isso não era possível no meio daqueles sacerdotes levitas. Os levitas não podiam ser reis e os reis não podiam ser sacerdotes. E tem dois exemplos que eu li muito na palavra essa semana, os detalhes, né? Dois trechos. Um, acho que você é mais familiarizado, que é a história de Saul. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele tem uma situação lá onde ele está exposto, né, a uma batalha. Mas antes da batalha, era preciso que o sacerdote fizesse ofertas ao Senhor, para o Senhor ir com eles na batalha. Só que, deixa eu ler um trechinho aqui, estou lá em 1 Samuel 13, diz assim: Jonatas, que é o filho de Saul, né? Jonatas atacou os filisteus em Gibeá. Saul mandou alardear em todo Israel. Os filisteus reuniram uma grande força de guerra, incluindo tantos soldados quanto a areia da praia. Esse trecho está em 1 Samuel 13, 5. Tantos soldados quanto a areia da praia. Por 7 dias, Saul aguardou o sacerdote Samuel para oferecer o holocausto, mas Samuel não chegou. Os soldados de Saul começaram a se dispersar e Saul precipitou-se e ofereceu o holocausto. Depois disso, Samuel chegou e repreendeu Saul. Disse Samuel, continuando aqui no texto, né? Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ou seja, porque Saul ele realizou a atividade que era restrita ao sacerdote, ele perdeu a escolha, a proteção, o cuidado de Deus, e aí Deus designou outro, né? Segundo o seu coração, a gente sabe que é Davi, e por causa disso começou, né, aquela decadência de Saul, porque ele não aceitou, além de ele errar ali, ele não aceitou a determinação, o juízo, né, de Deus. Cuidado com isso. Outro exemplo que tem, esse menos conhecido, é de um rei chamado Uzias. Uzias era um rei de Judá, do Reino do Sul, depois daquela separação, né? Depois de Salomão, houve a separação de Israel entre o Reino do Norte, que permaneceu com o nome de Israel, porque ele tinha 10 tribos, e o Reino do Sul, que era constituído por Judá e Benjamim. E Uzias era rei de Judá, e o texto diz assim, isso está em 2 Crônicas 26. Diz assim o texto: Uzias iniciou seu reinado temendo, buscando e rendendo culto a Deus. Então, já fez uma figura de Uzias aí, tá? Ele fazia o que era reto perante o Senhor e Deus o abençoou. Ele foi muito amado por seu povo e reconhecido como um grande rei. Durante muito tempo, ele se espelhou no Elias, era o sacerdote, Uzias era rei. Em um determinado momento de sua vida, inflado pelo orgulho de seus triunfos, que lhe renderam grande poder e riqueza, Uzias entrou arrogantemente no templo e, contrariando os sacerdotes, tentou oferecer incenso no altar. E, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa.
Por causa de sua doença, ele foi forçado a viver o restante de sua vida isolado. Isso está em 2 Crônicas, de novo, né? 26, versículos ali 19 a 21, e 2 Reis 15, 5. Gente, é muito ruim a gente não escutar o Senhor. Eu quero resgatar para você, talvez eu diga isso mais uma vez hoje, porque isso tem batido, essa é a mensagem no meu coração. Aquele povo de Israel, aqueles hebreus, eles viram todo aquele milagre de Deus, a gente já falou sobre isso, né? A saída do Egito, a provisão de Deus, todo mundo, eles vivenciaram tudo aquilo e não entraram na terra prometida. Hoje a gente está falando desses reis aqui que estavam debaixo da bênção do Senhor, foram escolhidos, foram ungidos, mas foram desobedientes, escolheram desobedecer. É muito importante que a gente entenda que aqueles homens ali agora da igreja primitiva, eles tinham visto os milagres de Jesus, eram incontestáveis. Jesus curava e Jesus pregava. Jesus falava, era como Deus que fazia o milagre e deixava Moisés contar a história. Jesus, ele mesmo pregava, contava a história, parábolas de todo tipo para eles entenderem a mensagem, mas eles não entenderam a mensagem. Eu quero dizer, olhando para Jesus face a face, a palavra diz que multidões estavam ao redor dele e que ele encostava e as pessoas eram curadas ali. Gente, esse homem ressuscitou uma menina, né? Talita, levanta-te. E pessoas riam. Eu fico pensando, tem gente que lê isso e pensa que é aquele povo, né? Aquela gente. É preciso que a gente entenda, gente, que todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Tudo aquilo é chamado, agora no texto a gente vai ver de sombra, é chamado de sombra, porque era algo que a significação era apontar para a gente hoje. E nós hoje somos apontados, e nós estamos diante da palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos a palavra, nós temos o culto, mas o que a gente faz com isso? Não, eu vou para o culto, mas é só ouvir, a multidão também ouvia Jesus. Mas a gente é chamado a obedecer aqui. Lá nós éramos chamados, eles eram chamados a seguir, nós aqui somos chamados a obedecer, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. O amor, no sentido bíblico, ele significa ação. Lembra que Deus diz, todo mundo sabe, João 3,16, né? Porque ele amou tanto o mundo que fez o quê? Falou? Pregou? Não, ele diz que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto que fez alguma coisa. Se você ama Cristo, é bom que comece a fazer alguma coisa para Cristo, né? Não como uma obrigação, a salvação é de graça, você recebe pela fé, mas nós somos salvos para as boas obras. Esse é Efésios 2, mas não vamos por aí de novo. Voltando aqui, versículo 3, ele dizia, o texto diz assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele, Melquisedeque, permanece sacerdote para sempre. O autor de Hebreus, ele declara, olha, não se conhece muita coisa a respeito dessa pessoa, mas o que se sabe, que está declarado na palavra, é que ele era semelhante ao Filho de Deus. Lembra, a gente já falou da outra vez, Jesus, ele não era levita, ele não era descendente de Levi, ele não fazia parte da clã que era a origem de todos os sacerdotes instituídos, né? Naquela época. Ele era da tribo de Judá. A gente já sabe disso. Ele era descendente de Abraão, mas ele era descendente de Judá.
E aí, biblicamente, Melquisedeque não tem qualquer relacionamento com Abraão, como Jesus tinha, porém, de novo, ele era uma sombra, ele era um sinal que apontava ali, né, para esse sumo sacerdote especial, fora de série, vamos dizer assim, né? E é por isso que existe a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era essa imagem, né, que apontava para Jesus. E aí, a palavra grega é outra coisa interessante. Essa palavra grega que é usada, né, para esse termo que foi traduzido aqui, feito semelhante ou semelhantemente, só aparece uma vez na Bíblia, minha gente. É um termo único, ele não aparece em outro lugar de forma a expressar alguma coisa. Só é usado nessa situação aí, né? Muitos estudiosos, eles acham que Melquisedeque poderia ser até um Jesus atemporal, encarnado momentaneamente. Não é bíblico, não está dito isso, né? Mas a aparição de Melquisedeque, sem nenhuma referência a pai, mãe, onde ele morava, qual era a nacionalidade, quem ele era, nada se diz a respeito dele, ele só apareceu e desapareceu na palavra, tá? Então, há essa ideia de que ele poderia ter sido mesmo o próprio Jesus, né, tendo vindo aqui antes para nós, né, antes desse tempo. Mas aí, continuando, Hebreus 7, versículos 4 a 10. Perdão, vamos lá. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão, que lhe deu o dízimo dos despojos. Eu não vou entrar por aqui, Abraão tinha vindo numa guerra com vários reis aí. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, a ordem levítica, né, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas. Esse cara, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Nós vamos entrar aí. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, no caso levítico, né? Quem recebe o dízimo são homens locais. No outro caso, no caso de Melquisedeque, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo de seu antepassado. Então, vê essa história aqui. Abraão veio muito, muito antes de Levi, né? E agora tem dois pontos importantes nesse trecho que a gente acabou de ler. O que acontece aqui? Melquisedeque, primeiro, ele abençoou Abraão. E aí chega a palavra, quem é maior? Aquele que abençoa ou aquele que é abençoado? Eu acho que é assim, para a maioria das pessoas aqui, isso não tem o menor sentido, mas eu tenho 65 anos de idade. Eu cresci pedindo a benção ao meu pai, benção, não era benção, não era benção, ao meu pai e à minha mãe diariamente. Diariamente, de manhã, quando eu saía, se eu saísse para a escola, antes deles, se eles saíam para o trabalho, era benção pai, benção mãe, no meu caso era benção painho, benção manhinha. Então, era assim, a gente pedia a benção para o meu avô, pedia a benção para o meu padrinho, para a minha madrinha, benção madrinha, benção padrinho, não era para ganhar presente, não era para ganhar presente, era para honrar.
era para honrar aquelas pessoas, a gente pedia a bênção. Então, quem abençoa é aquele que é superior a você. A gente hoje não tem muita noção disso, a questão de honra, ela está muito perdida, e nós que somos crentes aqui, se você está crente aqui, cuide do seu filho, e da sua filha, e dos seus netos, e das suas netas, e ensine eles a honrar os mais velhos. Eu já falei um pouco sobre isso aqui, no meu tempo, velho não ficava em pé, na frente de jovem. Jovem não sentava ali e deixava o velho para lá, não, ele ajudava, ele ia junto, enfim, minha gente, honra. E a honra, como a bênção, né? A honra vai do inferior para o superior, e a bênção, ela vem do superior para o inferior. E aí uma coisa que está aqui é, quem abençoou Abraão, que tinha as promessas, então Abraão era o máximo do máximo, todo mundo falava o pai Abraão, nosso pai Abraão, né? Aquela geração, mesmo no tempo de Jesus, ainda falava nosso pai Abraão, mas quem abençoou Abraão foi Melquisedeque, ele era superior a Abraão. Imagine aos levitas, né? Aos sumos sacerdotes levitas, por isso que tem esse trecho final ali, falando de que Melquisedeque abençoou Abraão, quando Levi ainda era uma semente dentro de Abraão. Então, ele foi abençoado por ali, e ele entregou os dízimos. Através de Abraão, Levi, né, a tribo de Levi, que recebia os dízimos da nação inteira. Através de Abraão, ele levou dízimos a Melquisedeque, mostrando que a ordem de Melquisedeque é muito superior à ordem dos levitas, tá? Então, é muito importante a gente entender tudo isso. Não vou entrar nem na história do dízimo, porque eu acho que dízimo é uma coisa de estudo especial, né? Muito particular, mas eu digo a você, viu? Dízimo é parte de honrar o nome de Deus. É parte de reconhecer, no caso de Abraão aqui, que a vitória que ele teve veio de Deus, né? E os despojos são reflexo material, assim, em medida muito inferior à vitória recebida de fato, né? Ao domínio sobre o inimigo. Enfim, dízimo, a parte é importante e é para hoje, tá? Hebreus 7, versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Lembrando, né, que o objetivo dessa carta, eu quero lembrar o objetivo original, né? Era desencorajar aqueles hebreus convertidos ao cristianismo a retornarem ao judaísmo. Estão ligados aí? Isso era a intenção dessa carta aos hebreus, né, que estavam ali sofrendo perseguição. O sacerdote levítico, ele era repetitivo, lembra daquela história? Toda vez você tinha que ir lá, pecou, pega o bezerro, pega a ovelha, pega até um pombinho, alguma coisa, e vamos para frente, né, do sacerdote para ele oferecer aquilo para que houvesse, né, a remissão dos pecados ali, né? Mas isso era feito de novo e de novo. Então, esse sacerdócio exercido pelos levitas nunca era suficiente. Qual era mesmo o objetivo disso? Apontar para o sacrifício remissor de Jesus, para o sangue derramado de Jesus, né? Que viria mais à frente. Esse era o objetivo, porque o sangue de um novilho não vai pagar pelo meu e pelo seu pecado, tá? Só para deixar isso bem claro, porque antes era pago assim, agora é pago diferente, não sempre foi. O sacrifício de Jesus também pagou pelos pecados daquele povo lá no Antigo Testamento, que isso fique bem claro. Aquele exercício, vamos dizer ali,
era apenas uma preparação. Gente, Deus estava preparando todo o mundo que pode assistir hoje a tudo isso, que tem acesso a tudo isso, para a verdade transcendental, né? Atemporal da salvação através de Cristo Jesus. Enfim, eu queria associar aqui isso que a gente está estudando com um trecho de Salmos 110. Salmos 110, eu separei 2 versículos somente, 1 e 4, não é 1 a 4. Versículo 1 de Salmo 110 diz: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Versículo 4 do Salmo 110. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, isso está lá em Salmos, falando a respeito de quem? Daquele que está sentado à direita do Pai, né? Essa é uma coisa importante, essa associação aqui de Jesus com a figura, eu não vou nem chamar de pessoa, a figura de Melquisedeque, tá? Continuando aqui em Hebreus 7, versículos 12 a 14. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso sacerdote descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. A missão da ordem de Melquisedeque, tá lá, foi feita, né, lida agora, em Salmos 110, 4, e também em Hebreus 7, 11, esse trechinho que a gente acabou de ler e trabalhar, ele faz essa associação de Jesus como sumo sacerdote, mas de uma ordem diferente da ordem dos levitas. E ele foi estabelecido uma ordem superior. Era a ordem de Melquisedeque. Que ordem é essa? É uma ordem muito superior, que já foi estabelecido, né? Nos versículos anteriores, a ordem dos descendentes de Coate, tá? É muito superior, é outra ordem, é outra liga, vamos dizer assim, né? Sacerdócio de Arão, que foi estabelecido por Deus ali, né? No tempo de Moisés, estava ligado à lei mosaica, se associa, porque esse trecho agora está falando de lei. Se o sacerdócio for mudado, deve haver também mudança com relação à lei que o estabeleceu. Aqui, gente, nesse trecho, pode não parecer, se a gente não parar para pensar, eu confesso que nunca vi desse jeito. Está havendo uma mudança. Para mim, eu sempre associei a mudança, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento simplesmente à ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Se você lê a ceia do Senhor com cuidado, você vai ver que Jesus ali está estabelecendo essa nova aliança. Ele está estabelecendo uma nova lei, uma nova forma de lidar com ele, né? Com o Deus Altíssimo. E aí o sacerdócio de Arão e dos filhos de Arão, ele estava ligado à lei mosaica. É outra lei à qual nós não nos submetemos, porque nós somos cristãos, nós não somos judeus. Lembra? A gente tem sim, e Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que ele, nas nossas escrituras, está todo e completo, né? O Antigo Testamento é exatamente as escrituras do povo judeu. Isso quer dizer que nós somos judeus? Não.
Quer dizer que Deus quer que a gente entenda que aquilo ali existiu e que aquilo era um sinal para a vinda de Jesus. Nós somos cristãos e Cristo, ele é o sumo sacerdote, mas de outra ordem, uma ordem diferente. Então, a gente tem uma lei diferente da lei mosaica. Se o sacerdócio foi mudado, como diz o texto, né? Tem que haver também mudança com relação à lei que o estabeleceu. Continuando em Hebreus, versículos 15, Hebreus 7, né? Versículos 15 a 17. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, como era o caso da tribo de Levi, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Vamos continuar lendo aqui o 17. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Minha gente, os descendentes de Coate, eles se sucediam no sacerdócio. Era uma questão de linhagem. Você nasceu na tribo de Levi, na descendência de Coate, do sexo masculino, você era sacerdote. Era assim que era designado um sacerdote, como sendo da tribo de Levi, descendente de Coate. Mas o que acontece aqui? Não é assim com Jesus. Jesus era da tribo de Judá, a gente sabe disso. Não tinha nada a ver com aquilo que foi estabelecido na lei mosaica. Ele nunca vai ser substituído. Ele é eterno. Ele é indestrutível. E lembra, só de novo, naquela breve referência que a gente fez a respeito de Melquisedeque, ninguém sabe qual foi o fim dele. Ninguém sabe qual foi o fim dele. Então, é por isso que alguns até contemplam, né, a possibilidade de ele ter sido um Jesus encarnado, então ele não morreu, né? Ele sabe-se agora, né, que Jesus, sim, é indestrutível, né? Continuando agora, versículos 18 e 19. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Essa, para mim, é uma visão, de certa forma, chocante, né? Imagine para os hebreus, imagine para pessoas que vivenciaram aquela religião hebraica, né? Mas o texto mostra que é uma verdade clara. A gente precisa entender o seguinte: a lei era essencial. Ninguém está dizendo que a lei é ruim. A lei era essencial para mostrar o padrão de Deus. A lei é o padrão de Deus. Então, eu não estou falando das tradições e dos costumes, eu estou falando da obediência a Deus, da prioridade de Deus, da orientação de Deus, da dependência de Deus. Isso a gente precisa herdar, vamos dizer assim, de todo aquele entendimento do Antigo Testamento. Era um ensinamento de que nós precisamos de Deus e que há um padrão, sim. O padrão da lei é um padrão nosso. Olha, o nosso padrão é um pouquinho mais assim, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, viu? A lei para a gente mudou sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Seguindo aqui, Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: a lei é como uma tomografia. Ela mostra como as coisas são. Aí você pode dizer, há um problema, há um tumor aqui. Mas a tomografia não vai resolver o seu problema. Então, isso é a questão da lei. A lei, ela
faz um escaneamento ali da sua vida espiritual e diz, você está notando aqui que o bicho está pegando, né? Está notando aqui que as coisas não estão bem. É preciso mudar, mas a lei não faz isso para você. A lei não corrige o problema. Jesus, por outro lado, ele o quê? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte que os levitas impuseram a ele. Veja como aquele povo que foi levantado, separado, escolhidos, no meio dos escolhidos, os levitas foram separados para guardar a lei do Senhor. Esses homens não reconheceram Jesus, esses homens mataram Jesus. Mas Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, demonstrando que ele representa uma esperança superior. A libertação do poder do pecado. E agora, nesse texto, está dizendo assim, a aproximação de Deus. Gente, eu canso de dizer, agora está muito na moda a gente ouvir falar a respeito de sozo. Está muito... essa coisa a gente chama de vocabulário, né? É um vocabulário para uma verdade da qual a gente está começando a tomar posse. Então, a gente sempre teve aquela coisa de eu sou filho de Deus, né? Eu sou salvo, dos meus pecados foram pagos na cruz, eu sou filho, o Espírito habita em mim, mas a gente não tem a coisa de agora eu vou ser santificado nesse processo. Porque eu ando com o Espírito Santo, porque o Espírito habita em mim, eu sou nova criatura, mas eu vou crescendo no caráter de Cristo. A gente está precisando tomar posse dessa outra parte do sacrifício de Cristo, que é a nossa santificação e a nossa consequente aproximação de Deus. Uma coisa leva a outra, né? Tá junto, a gente se aproxima de Deus, a gente fica mais santo. A gente fica mais santo, a gente se aproxima mais de Deus. E assim nós seguimos de glória em glória. Seguindo para o fim agora, Hebreus 7, 20, 21, diz assim, e isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, ainda comparando, né, Jesus, sumo sacerdote, como superior aos outros sumos sacerdotes, aos sumos sacerdotes levitas. Os outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele, Jesus, se tornou sacerdote com juramento, quando Deus diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. De novo, né? A gente está resgatando aqui Salmo 100, versículo 4. Isso é repetido, né? Em todo o trecho, apontando Jesus como sumo sacerdote instituído por Deus e agora salientando, instituído com juramento. Ele foi instituído não pela lei mosaica, mas está lá a palavra dizendo, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Finalmente, né, versículo 22, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. A palavra grega, que é traduzida aqui como garantia, por exemplo, assim, quando alguém assina um contrato de aluguel, né? Você não se garante você mesmo, assim, eu vou cumprir, eu vou pagar, né? O que está estabelecido aqui, o preço do aluguel, mas aí, no contrato, a assinatura de alguém com mais poder, no caso financeiro do que você, que garante. Se ele não pagar, eu pago. Se ele não pagar o aluguel devido, eu pago. É a garantia. Às vezes, para tirar um empréstimo, você precisa do aval de alguém, alguém que seja a garantia em seu nome, alguém que tenha um poder. E aí,
esse versículo 22, ele é muito lindo, porque ele diz, Jesus tornou-se, por isso mesmo, o quê? A garantia de uma aliança superior. Gente, eu nunca dei tanto valor a essa palavra. Por quê? Porque eu digo, agora a gente vive a nova aliança. Jesus propôs, eu aceitei. Mas o lance é o seguinte, eu aceitei a nova aliança de me aproximar de Deus, mas eu não tenho poder espiritual para fazer isso por mim mesmo. Mas Jesus é a minha garantia. Ele vai garantir a manutenção da aliança superior que ele fez comigo e com você. Não é incrível isso? Não é incrível isso? A gente tinha nem direito de dizer assim, eu vou tentar, Jesus, eu quero receber aqui, e veja que não é como no Antigo Testamento, né? É muito interessante que a gente vai estar cumprindo, né, esse contrato, mas a gente vai cumprir o contrato com a ajuda de Jesus, que é a nossa garantia, né? Nessa aliança que é melhor. E agora, seguindo, eu fico prometendo aqui o fim para vocês, porque essas coisas são curtinhas, mas a gente vai até o 28. Hebreus 7, 23 a 25 diz, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O sacrifício dele, gente, foi perfeito, perfeito, completo, suficiente. Jesus, além de nos dar a salvação, ele está sempre intercedendo por nós. Perdoa, Pai. Perdoa, Pai. Perdoa, Pai. Ele é nosso intercessor. Ele não deu a vida, pagou pelos pecados que foram e nos largou aí, não. Ele está se movendo conosco nesse processo de aproximação. Leia bem esse versículo 25. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, a gente precisa da ajuda dele, mas o quê? Aproximam-se de Deus. Aproximam-se de Deus, pois ele vive para sempre, para interceder por eles, né? Que somos nós. E agora sim, concluindo os últimos versículos 26 a 28. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento de Deus, né, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Eu fico pensando, será que uma hora dessa nós paramos um pouco para refletir sobre isso, minha gente? O nosso sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote também. Igual os hebreus tinham um sumo sacerdote, nós também temos. Mas aqueles sumos sacerdotes, eles viviam para dizer assim, eu sei de tudo, eu sei das coisas, você está errado, você está devendo, você é aquilo outro, eram acusadores. Mas o nosso sumo sacerdote, ele é santo, ele é inculpável, ele é puro, ele é separado dos pecadores, ele é exaltado acima de nós. Ele não precisa oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, ele não precisava morrer naquela cruz, ele morreu por causa de mim, por causa de você. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter o nosso pecado pago e a gente tivesse a oportunidade de vivenciar a eternidade para o louvor da glória dele, ao lado dele, né? Ele não tinha pecado, minha gente. Mas, além disso,
sacrifício dele foi voluntário, voluntário. Ele fez porque ele quis. Se ele quisesse, ele disse lá no julgamento, se ele quisesse, eu pedia, meu pai mandava aqui uma legião, várias legiões de anjos aqui, e essa festa acabava rapidinho aqui. Ele podia ter saído dali, mas ele não saiu, ele ficou e sofreu por amor de mim e de você, e o sacrifício dele foi suficiente para todos, em todo lugar, por tudo que fizeram, por tudo que fizemos. Mas, lembra, ele quer que nós nos aproximemos de Deus. Então, agora, vamos falar sobre isso, vamos refletir, né, sobre isso. Gente, aqui a gente tem muito pano para manga, viu? Muita coisa que a gente pode aproveitar para a nossa vida hoje. Amém? Bom dia aí, para quem eu não dei bom dia ainda. Vamos embora, pode abrir aí seus microfones e falar. Vamos aproveitar esse tempinho precioso aqui. Sem briga, tá? Cadê vocês, minha gente? Estão sem ar, é? Então, eu vou falar logo. É. Eu fiquei impressionada aqui, né, com essa história toda. A gente sabe que o Antigo Testamento sempre aponta para o Novo Testamento, né? A Bíblia toda sempre aponta para Jesus, né? E hoje, nesse capítulo, a gente descortina mais essa questão do sacerdócio de Jesus em comparação com o sacerdócio de Melquisedeque, né? E eu fiquei aqui impressionada com esse versículo 25, né, Kátia, assim, porque Jesus, ele veio, né, como um sacerdote, essa posição, esse título, vamos dizer assim, né, de sacerdote, que é aquele que intercede por nós eternamente, porque todos os outros sumos sacerdotes aqui desse mundo, desde Abraão, todos eles morreram, mas Jesus permanece para sempre, né? E a gente ter esse entendimento de que a gente hoje tem livre acesso ao Pai através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Eu não preciso recorrer a alguém, por mais poderoso que seja, né, seja a figura de um pastor, de um padre, de um líder, seja lá como você queira colocar essa pessoa aí, né, mas ninguém substitui Jesus, a gente não tem mais ninguém entre nós, né, a gente tem Jesus, ele é o caminho que nos leva ao Pai, que nos aproxima a esse Pai, e ele vive a interceder por nós. Então, assim, eu fiquei muito impressionada, assim, nesse sentido de que a gente precisa entender isso. E hoje mesmo, a gente ia até ele dizer, Jesus, eu estou precisando disso, Jesus, eu estou sentindo isso. A gente não precisa ir a alguém, é bom a gente ir a alguém, lógico, mas assim, a gente ter esse livre acesso. Ele está, nesse momento aqui, ele está intercedendo à direita do Pai por nossas vidas aqui, nessa sala de oração, né? Amém. É muito interessante, né? Porque a gente crente, nós crentes, nós entendemos que não há intercessão de santos, né? A gente diz assim, não Maria, não santo esse, santo aquele, mas a gente endeusa muitas vezes pessoas, né? Ai, fulano, cicrano, ai, meu Deus, tem que ouvir essa palavra, ai, eu tenho que pedir a benção ali, ver o que tem fulano, às vezes tem uma fila de oração, eu não quero nem a fila da oração dos outros, eu só quero essa fila dessa pessoa. Precisamos de nada disso, nós precisamos de um Deus que eu acho que o ponto maior, ele está empenhado em nos aproximar de Deus. Quem vai aí? Não estou vendo nenhum microfone aberto ainda. Vamos nós, Lari. Ai, gente, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos. Mas, assim, eu amei, assim, inclusive, o aprofundamento da própria história, né? Porque eu já tinha lido a questão do Melquisedeque,
E que o meu entendimento era exatamente que Jesus agora veio, esse aqui era o contraponto, mas não tinha entendido nesse sentido, talvez mais aprofundado que você deu hoje, que Melquisedeque, depois ninguém soube mais dele, quer dizer, então, essa questão, essa Eu não aguento se mexerem, mas não estou escutando Larissa. Eu acho que travou. E se me corrija. Larissa. Oi? Fala de Voltou? novo. Travou o último minutinho. Ah, entendi. Então, assim, primeiro dessa questão da continuidade, né, de Melquisedeque, eu imaginei, mas eu não tinha ido nessa profundidade do não mais ele estar presente e, de repente, ter esse entendimento, né? E dessa questão, dessa genealogia do Levita e do Judá, né? Vindo de Judá, e que ele vem com uma nova ordem. E essa nova ordem não teria hereditariedade, quer dizer, é nele para. Eu achei isso tão interessante, porque o Levita vem dessa ordem, né? Então, quando vem Jesus, ele simplesmente é. Quer dizer, tudo nele é algo mais profundo, né? Então, assim, como é importante esse aperfeiçoamento, assim, essa completude, né? Então, eu fiquei muito grata com isso, porque cada vez mais, às vezes, você pensa que sabe, e aí você, quando vê, tem mais. E quantos mistérios mais, né? E quantas questões, à medida em que você se dispõe a sair dessa cortina, Deus vai revelando, e assim eu achei maravilhoso esse entendimento dessa genealogia e dessa simplesmente, e novamente ressalta quem ele é. Eu sou. Então, ele é simplesmente o eu sou, quer dizer, ninguém mais, né? Ele é. Então, esse que a gente tem, ele é a plenitude, ele é. Então, e o que mostra desse processo e só ratifica aí em Hebreus essa questão. Achei maravilhoso isso. Ótimo. E, assim, isso é verdade para a gente hoje, para a gente apreciar. Então, nós não temos os nossos levitas, nós não temos o nosso sacerdócio, nós temos os nossos pastores, nós temos os nossos líderes, né? Mas, veja, nós temos acesso ao Pai, mas nós nos deixamos distrair. Você vem para o culto, você fica falando assim, não gostei da luz, estava muito frio, estava muito quente, tinha muita gente, tinha pouca gente, a música estava alta, a música estava devagar, a música tinha nada a ver com o que eu estava pensando, e não sei o quê. Gostei da palavra, não gostei da palavra, mas e a mensagem desse Jesus da ordem de Melquisedeque para a sua vida? Cadê? Ela foi, ela chegou, você pescou, não pescou ainda, parou para perguntar a mensagem da palavra mesmo para mim, Senhor. Porque Jesus fala através até de um burrinho, quanto mais através de um pastor, quanto mais através de um louvor. Então, Deus está querendo falar conosco em outra ordem, em outro nível, e a gente precisa acabar com as nossas distrações para poder a gente escutar essa voz. Amém? Vamos nós, tá o microfone aberto. Amém. Estou sim, estou sim. Só para dar um complemento para isso, porque para mim assim é como se fosse uma confirmação superior, né? Acima de tudo, né? Quando esse finalzinho mesmo do 28, né? Porque Deus constitui os sacerdotes, eles vêm falhos e com fraquezas, né? Como você leu aí vários pedaços aí que existe, mas Deus nomeou com juramento seu filho. Ele simplesmente escolheu e mandou o filho, não. Ele ainda fez questão. É como se fosse um selo maior. O selo de Jesus Cristo nos sela, mas aqui, com isso, a gente vê que Deus ainda fez questão de dizer, pode ter dúvida do que for, mas eu jurei por ele, e ele será para sempre. A perfeição
para sempre. Então, por mais que haja... Não, ele é como eu sou. Quer dizer, tudo isso é... Aqui eu tenho um comentáriozinho bem pequenininho que diz assim: Deus nomeou com juramento seu filho, e perfeito para sempre. A expressão do sumo sacerdote não está no texto grego, mas está implícita no contexto. E o termo perfeito significa completo, maduro, sacrificial, mas para sempre, né? Então, eu tive a sensação que hoje a gente ainda teve um selo a mais de entendimento no meu coração, né? Deus, ele entregou, ele prometido, né? Ele jurado. Ah, foi muito lindo, muito forte isso, eu adorei. Amém. Obrigada, Kátia. Glória a Deus. E aí, alguém mais, antes da gente fechar? Bom dia. Bom dia, Rapidinho. Dani. Eu adorei as explicações sobre Melquisedeque. Faço minhas palavras de Lari. Eu também, assim, entendia uma parte, mas agora ficou bem mais claro, foi top. Mas uma coisa que ficou reverberando assim no meu coração foi a história, né, de como Deus era radical, né, com os reis, a partir do momento em que eles desobedeciam, né, e mudava a história completamente, como a lepra, como, né, estabelecer um novo rei, cessar Saul, voltar Davi. E aí isso veio para mim como o tamanho da responsabilidade, né? Porque nós também somos hoje sacerdotes, né? Como você falou. E como é sério isso? E você estava falando agora sobre os pastores, né? Que eles foram instituídos por Deus para, né, trazerem a sua palavra, a sua reflexão, o entendimento, enfim, não é à toa, e o tamanho da responsabilidade que se tem, né, enquanto pastor e enquanto ovelha, enfim. Então, eu fiquei muito pensando sobre isso, sobre a seriedade, né, daquilo que nos é colocado a partir do momento em que a gente se torna discípulo, sacerdote, seguidor, enfim. E aí me veio o desejo de orar mesmo, assim, né, que nós, quando finalizássemos aqui a nosso tempo, orássemos pelos nossos pastores, né, pelos nossos líderes, por aqueles que são designados por Deus para nos trazer a palavra, o entendimento, porque o peso sobre eles, de fato, é grande, eu entendo isso, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Isso mesmo, vamos orar pelos nossos pastores, né? Falar nisso, vamos passar para o nosso pastorzão, que está de volta do seu treinamento de liderança cristã. Bem-vindo, pastor. Mãe, cuidado de você. Olá, gente. Coisa boa estar aqui com vocês. Muito bom. Gostei aí, no finalzinho, já fecha aí com o Dani falando que vai orar pelo pastor. Eu disse, poxa, eu pensei que ela já estava orando por mim já há muito tempo. Né? Hein, Dani? Né? Esteja assim, sempre, fala assim, né? Uma conjunto específica hoje. Gente, olha, coisa boa estarmos juntos. Sabe que, né, eu tentar, quando chegar da dia de domingo assim, aí eu disse, puxa, eu vou acordar mais cedo para ir para a Pregação das Escrituras. Só que lá mas era pouco tempo, né? Era só 1 hora a menos. Seria só 7 horas. Mas era o único dia que a programação começava 8h30 da manhã, porque todos os outros dias começavam às 7. Ou seja, o único dia que começava às 8h30 da manhã. Aí eu disse, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar de olhinho fechado aqui, intercedendo por eles aqui, lá, orando em unidade, mas ficar dormindo mais um pouquinho. Mas aí, muito bom, foi um tempo muito bom, mas o melhor de um tempo bom, quando a gente está longe, é o tempo que a gente volta. Né? Então, assim, muita saudade de todos vocês, mas com muitas coisas aí, Deus tem trabalhado um monte de coisa, a gente vai seguir aí, tem muitas coisas para fazer juntos. Né? Vamos embora, vamos orar,
Vamos colocar aí diante de Deus esse dia de hoje. Gratidão por esse tema, né? Um tema tão especial, tão profundo, às vezes tão banalizado, né? Esse tema que a gente viu hoje, assim, banalizado, eu não diria banalizado por ser banal, mas banalizado assim, deixado de lado, às vezes, pela profundidade que é. E muita gente assim se sente, às vezes, não vou entrar por isso aqui, não, vamos ver outras coisas mais simples. Mas é tão importante a gente, né, aprofundar nesse entendimento. Muito bom. É muito bom a gente ter esse espaço aqui e ter essa liberdade, essa oportunidade de aprofundar nesse entendimento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque tudo que tu planejas é fantástico, é perfeito, é maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, porque tu instituísse o sacerdócio nesse sentido de um cuidado amplo. Nós somos amplamente cuidados por ti, Senhor Deus. Isso é muito importante. E tu dá a cada um de nós também esse convite a exercermos o sacerdócio, o serviço, o cuidado com o teu povo, Pai. Dai-nos hoje um dia na tua presença, um dia de louvor, de adoração na tua presença, e tudo, Pai, que façamos, seja para exaltar, para evidenciar a tua glória. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente querida. Um beijo grande para vocês. Amém, até já já. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Povo de Deus. Bom domingo para vocês, boa semana. Bom domingo. Olha, domingo que vem vai ser quintura, viu? Vai ser quintura. Não deixe de ler e meditar nessas coisas, porque semana já Amém. não resisti. Beijo. Amém, amém. Estaremos lá.